Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, agora nas quintas-feiras, no nosso Templo Unificado de Irmão Radamés. Enquanto só apareceu na Famoso Twitter. Da hora. Lembrando, né, de quem não se inscreveu no canal ainda, né, lá no YouTube, se inscreva pra gente ter mais visibilidade, dê um like, né, nos vídeos, se gostou, claro, né? Porque a gente precisa de mais pessoas vendo, né, conteúdos espirituais, né, para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas. Então, me ensinaram que eu tenho que pedir todas as vezes isso, então vou pedir. A leitura de hoje é Mateus capítulo 8, versículo 7. Jesus incita a orar. Olha que coisa linda, né? Nesse momento que a gente continua precisando muito de oração, né? Cada dia mais, porque as coisas não se acomodaram. A chuva parou, mas tem muito a ser feito ainda, né? As pessoas ainda estão muito abaladas emocionalmente, né? A tristeza, a dor ainda é muito grande. Então, nós precisamos muito orar, né? É uma passagem tão pequenininha que é aquela que é onde Jesus fala para nós: pedi que dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, tudo que a gente pedir para o nosso Pai que está no céu, Ele vai nos dar, né? E ele ainda complementa: se vós que sois maus, né? Nós que somos da terra, quando o nosso filho nos pede alguma coisa, né? Se ele nos pede um pão, a gente não dá uma pedra para ele, a gente dá o pão. Se ele nos pede um peixe, a gente não dá uma cobra, a gente dá o peixe. Imagina o nosso Criador que é perfeito, né? Que nos ama incondicionalmente. Se nós pedir, Ele vai nos dar o que a gente pediu. Por que a gente reluta tanto em pedir, né? Em orar para Deus nos dar as coisas que a gente precisa? Então Jesus nos deixou essa... Não é nenhuma parábola, né? Ele tá falando ao pé da letra. Ora, pede a Deus que Ele vai te dar aquilo que tu precisa, né? Entre em contato com a divindade que ela vai te ajudar. Então, quantas vezes a gente primeiro quebra a cabeça, bate a cabeça, né? Faz burrada, tenta resolver as coisas sozinho, para só depois lembrar que Deus existe e que Ele pode nos facilitar muito a vida. Como Jesus falou, né? Comigo, o fardo é leve, o jugo é suave. Tudo fica mais fácil quando a gente procura buscar o reino dos céus, né? A gente precisa compreender isso, gente. Buscar o reino dos céus, todo o resto vos será dado por acréscimo. Fazer as nossas orações, orar pelos nossos irmãos necessitados. Encontrar na espiritualidade, eu sempre digo, não importa qual é a tua espiritualidade, não importa no que tu acredita. O que importa é que tu busque na tua espiritualidade o caminho para a tua vida. Porque se tu buscar o reino dos céus, todo o resto será dado por acréscimo. Todo o resto. Que nem diz o Hélio Couto, né? Ele não disse que vai te dar R$1, ele não disse que vai te dar um prato de comida. Ele disse que vai te dar tudo. Todo o resto será dado por acréscimo, se tu buscar o reino dos céus. Então, se a gente se espiritualizar, se a gente seguir a risca, né, compreender o que ele está querendo nos ensinar, a gente vai ter as outras coisas que a gente precisa sem nenhum esforço, né? Porque também tem outra passagem na Bíblia que
que fala assim: se os lírios, né, que estão no campo, eles não precisam buscar pelas suas vestes, porque Deus deu as vestes mais lindas para eles. Se os pássaros que estão no céu, eles não precisam buscar pelo seu alimento e pelo uma roupa para se aquecer, porque ele já tem as suas penas e ele já tem o alimento na natureza, porque o Criador já providenciou para eles, né? Então, por que o Criador amaria menos a nós, humanos, do que as flores e os animais? Né? Por que nós seríamos menos importantes para o Criador? Então, o negócio é o seguinte, pessoal, bora rezar. É o que tem que ser feito. É orar, 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 agradecer, 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 pedir o que precisa, né? E com certeza o nosso Criador vai estar ali prontinho para nos atender. Mas a gente precisa lembrar aonde nós estamos, né? O exemplo que a mãe dava para as crianças do nosso, que Deus está lá em cima num prédio, né? E nós estamos aqui embaixo. Por exemplo, se eu tô lá em cima e um filho meu tá lá embaixo no meio de uma multidão, eu sei que ele tá lá. Mas eu não vou definir quem é ele. A menos que ele levante a mão bem alto, né? Ou acene um pano vermelho, alguma coisa que eu consiga identificar. E Deus é a mesma coisa, ele sabe cada um dos seus filhos que tá aqui embaixo. Mas quando a gente faz as nossas orações, a gente acena para ele. A gente levanta a mão e diz: eu estou precisando disso nesse momento. E aí ele nos enxerga, igual o nosso filho que está lá embaixo, e acenou, e a gente conseguiu ver onde ele estava. Então, o versículo ele é bem pequeno, né? São do 7 ao 12, pouquíssimas palavras que nos ensinam, assim, ó, uma grande lição, né? Uma grande lição. Porque nós, seres humanos, principalmente encarnados, né? Temos o hábito de achar que só resolvemos as coisas que a gente vê, né? Só vai resolver o que eu enxergo, a matéria, o material. Então a gente luta, busca, corre atrás, materialmente falando, né? A gente esquece que toda a matéria é proveniente de uma energia e que Deus é energia pura. Olha que coisa incrível. Deus é energia pura. Tudo que a gente quer é proveniente de energia. Então, se a gente pedir para Deus, a gente vai ter. Não importa o que seja. E também tem uma coisa, sempre vai ser no tempo de Deus. Não é no exato minuto que a gente quer. Mas a gente precisa ter certeza, a gente precisa acreditar que o que a gente está pedindo para Ele faz sentido na nossa vida, né? Vai nos trazer realmente progresso, principalmente espiritual, porque é para isso que nós estamos aqui. Ou vocês acham que todas essas coisas que estão acontecendo, né, já falei outra vez, a gente fala no nosso estado, mas as coisas estão acontecendo no nosso país e é no mundo, porque tudo é uma coisa só, né? O estado do Rio Grande do Sul, ele não é a parte do Brasil e ele não é a parte do planeta, é tudo dentro do planeta. Então, o que está acontecendo aqui, está acontecendo no mundo, né? A gente tem que entender que alguma razão isso tem para acontecer. Não faz sentido tanta dor, tanto sofrimento por nada. Por nada. Ainda hoje estava conversando com uma amiga que disse: olha, eu acho que isso é uma limpeza espiritual, né? O que tu acha? Faz sentido. As pessoas estão limpando as suas casas de cima a baixo, né? Do teto ao chão, tirando tudo para a rua, para repor coisas novas, energia nova. Tá doendo? Com certeza, nossa, ninguém vai dizer que não tá doendo, né? Mas tá sendo limpo.
E não só as pessoas que foram atingidas pelas águas, assim como nós que fomos para dentro dos nossos guarda-roupas, fomos para dentro dos nossos armários, tirar o excesso, né? Limpar aquelas energias paradas de coisas que a gente usava lá de vez em quando. Então, tá movimentando a energia. Alguma razão existe para que isso tenha acontecido. Com certeza. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Não queiram dizer, né? A gente ouviu absurdos aí que aconteceu isso no Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul tem muito centro de umbanda, muito candomblé. E agora a gente ouviu um outro lá falando que aconteceu porque não tem muita igreja. Caramba, tem uma igreja em cada esquina no Rio Grande do Sul. Pessoal de fé igual nós, gaúchos somos, né? Os brasileiros todos são pessoas de muita fé. Só que a gente precisa usar a nossa fé, a gente precisa fazer as orações, né? Precisa primeiro buscar o reino dos céus, para depois correr atrás do resto, né? E compreender os sinais que Deus está nos dando, né? Igual a metáfora aquela do cara que está se afogando lá, que Deus manda um helicóptero, manda um navio, manda um bote, ele morre e ainda fica bravo com Deus, que acreditou que ele fosse salvar ele. E aí Deus disse, eu te mandei um helicóptero, um navio e um bote e tu não aceitou. Então, assim, nós não podemos querer que Deus, né, venha ele nos salvar. Ele vai nos dar instrumentos, meios, ferramentas para que a gente se salve. Então, a oração é isso. Buscar o reino dos céus, que o resto vai ser dado por acréscimo. E é verdade. Pode ter certeza. Eu sou a prova viva disso, tá? Desde que a gente se dedicou a trabalhar pela espiritualidade, que a gente se dispõe. E olha, gente, é muito pouco que a gente faz. 2 horinhas por semana para se dedicar a orar, a estudar a Bíblia, conversar com vocês, né? Passar o que a gente aprende. É muito pouco. E ainda assim a nossa vida mudou muito, né? Mudou muito. Em termos financeiros, né? Problemas todo mundo tem. Dores todo mundo tem. Tristezas, preocupações, todo mundo tem. Mas quando a gente tá com Jesus, né? O nosso fardo fica bem mais leve. Então, vamos buscar o reino dos céus. Vamos fazer as nossas orações diárias, né? Nós estamos com uma corrente de oração todos os dias às 19h30 pelo Rio Grande do Sul, né? Essa última semana também a gente estava orando pela tia que fez cirurgia, graças a Deus amanhã já sai do hospital. Então a gente aproveitou o mesmo horário da corrente pelo Rio Grande do Sul para orar pela tia. E vamos orar por tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente precisa. Não vamos esperar primeiro bater cabeça, se quebrar, né? Para tentar conseguir as coisas. Primeiro a gente ora, entrega para Deus, entrega para Jesus, para os nossos mentores espirituais, para o nosso anjo da guarda, para aquilo que você acreditar. Mas faça as suas orações. Acredite que é a melhor forma para a gente conseguir as coisas. Pedir e receberás. Essa é a lei. Está aqui escrito aqui, ó. Tudo quanto, pois, vós quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Né? Então, assim, pede a Deus, Ele te dá, e aí tu faz pelos teus irmãos tudo aquilo que tu quer que os teus irmãos façam para ti. É uma troca de energia. Jesus está falando de troca de energia, né? De troca de espiritualidade, de troca de amor. Então faça ao outro tudo aquilo que tu quer que faça para ti. Porque é a lei e os profetas. Então tu busca o reino dos céus, que tudo vem
por acréscimo, tá? Hoje, o seu 7 vai continuar falando sobre isso. E ele entende muito do babado, né? Da questão de oração. E aí, vamos ver o que ele vai ter para nos falar sobre isso. Não dá pra botar no copinho, sabe? É, Tá feia essa garrafa? cada vez que tu abre. Fica abrindo e rolando. Ah, sim, porque eu não vou tomar mais. Porque ele não vai abrir. Te liga. Vou ter que fazer uma doação numa jarra. Eu tô ao vivo. Então, vamos, né, dar passagem aqui pro seu 7, que ele vai trazer as novidades do mundo espiritual para nós. Hoje não tô com vontade de chorar, semana passada já chorei que chegue. E eu junto do outro lado. Um salve pros irmãos. Um salve a todas as falanges. Um salve pros nossos irmãos católicos, pros nossos irmãos evangélicos. Um salve pros nossos irmãos da Quimbanda, da Umbanda, do Espiritismo, Budismo. Um salve a todas as falanges de Umbanda. Um salve ao Xalá, salve ao Anjá. Salve o Xum, salve o Xóssi, salve todo o povo da rua, falange dos preto velhos. Um salve a toda a espiritualidade da luz. E aqui, hoje, o 7 conseguiu sair de lá, da recepção do povo que tá chegando. Porque agora não vai chegar mais. Quem tinha que chegar já chegou. Só falta os corpos que os filhos vão achar, né? Mas os espíritos que tinha que chegar já chegou. Então o 7 conseguiu vir falar com os irmãos, trazer aqui a palavra, que é uma palavra que, como os filhos dizem na terra, cai muito bem nesse momento, né, meus filhos? Cai muito bem. Pedir pro homem grande lá em cima tudo aquilo que tu precisa. E a filha falou que é difícil pros irmãos encarnados, né, pedir. Mas é difícil pros desencarnados pedir também, meus filhos. É difícil. Eu sei o quanto foi difícil. E nesses momentos em que estava resgatando os irmãos no meio da lama, no meio da água suja, os filhos não sabem o quanto eu sabia o que eles estavam sentindo ali. Limpar as feridas e a sujeira de cada um deles com as minhas próprias mãos me fez refletir, meus filhos, o tanto que eu fiquei atolado na lama por própria vontade. Por não saber fazer isso daqui. Pedir para a porta abrir.
Então, recolhendo esses irmãos no meio da lama, me trouxe assim uma dor na minha alma e ao mesmo tempo um reconforto de saber que eles ali até não estavam orando, porque eles estavam meio atordoados, sabe? Mas eles ali tinham uma imensidão de gente orando por eles. Uma imensidão, quase um mundo inteiro orando por eles. Que deu para eles, meus filhos, o direito de sair em pouco tempo. Olha que coisa. Então, meus filhos, quando acontece essas coisas assim, que parece que ninguém entende o que está acontecendo, não dá para querer entender mesmo na hora. Não dá. Aceita, faz o que tem que ser feito, né? Descruza o braço, vai lá e faz alguma coisa. Depois um dia os filhos entendem. Deixa para depois. Não fique tentando entender, querer saber, achar quem fez, a culpa de quem. Não, meus filhos. Cada um sabe de si. Aqueles que foram responsáveis por uma que outra desencarnação, eles vão estar sabendo. Eles vão ter que se redimir de algum jeito. Mas a força da natureza, ela foi tão forte, que não dá para procurar culpado. Não dá para procurar responsável por isso. Tem coisas que podiam ter sido feitas, meus filhos? Tem. Mas vamos pensar o que vamos fazer agora, daqui para frente. Ficar olhando para trás, churumingando o leite derramado, como diz a outra moça lá, não vai resolver nada. Né? Vamos limpar ele e vamos fazer o que é certo daqui para frente. Porque, como já disse nosso querido Chico Xavier, ninguém pode voltar e fazer um novo começo, né? Começar de novo. Mas pode, a partir de agora, fazer tudo diferente. Fazer um começo agora, para fazer as coisas certas. Isso é para todo mundo, meus filhos. É para encarnado, é para desencarnado, é para governo, é para povo, né? Porque às vezes o povo fica achando assim, não, o governo aqui é a culpa. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Não se fala culpa nessas horas. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Né? Porque as coisas estão ali, na frente dos olhos, para ser vista. As coisas estão ali. Mas as pessoas preferem não ver. Né? Quantas vezes os filhos vê na rua ali, jogaram ali coisa que não se usa mais, lixo, garrafa. Vou dizer para os filhos, quando é papel, meus filhos, não se deve, mas ainda é o de menos, porque o papel desmancha. Papel faz parte da natureza, ainda desmancha. Mas as outras coisas que é fabricada pela mão do homem, que não desmancha, que demora muito tempo para desmanchar, que fica trancando tudo, né? Não pode, meus filhos, jogar. Não pode.
O planeta, ele é uma energia, é uma vida. Como você vai tratar? Você jogaria lixo na cabeça do seu filho, da sua mãe? A mãe terra, meus filhos. Ela tem que ser respeitada, sabe? E é por tudo, é por todo. Não é só por um, por outro, é por todos. Então não adianta agora ficar pensando o que podia ter sido feito, o que não podia, o que deixou de fazer. Não adianta. Agora tem que arregaçar as mangas e fazer o que tiver que fazer. Porque meus filhos vai precisar de cada um fazer alguma coisa. Nem que seja juntar uma pedrinha no chão, sabe? Nem que seja pegar um pincel e ir lá pintar a casa do seu irmão. Nem que seja lavar uma louça, uma roupa, assim como os filhos estão fazendo, né? Vai precisar de cada um. Até que as pessoas consigam estar nas suas casas de volta. E muitos não vão estar. Fica os filhos sabendo que muitos não vão voltar para sua casa. Mesmo que reconstrua em outro lugar, não vão voltar. Muitas casas não vão sair debaixo d'água. Nem que se faça o que tiver que fazer. Então, a mão do irmão hoje, ela é poderosa. A mão do irmão é aquela que vai ajudar a reconstruir as coisas. Mas principalmente, meus filhos, principalmente as orações. As orações. Precisa. É urgente. Porque as trevas, meus filhos, estão ali, ó, esperando um vacilo do povo. Na verdade, alguns já estão meio que se aproveitando do povo que se associa com eles, né? Pra fazer umas coisas erradas por aí, né? Mas a luz ainda tá mais forte, então a gente tem que manter a luz mais forte nessa hora. Para que as coisas se acomodem do jeito certo. Muita, muita oração, meus filhos. Sempre que for fazer suas orações, coloca as pessoas, coloca os governantes, coloca a terra, o planeta nas suas orações. Olha, meus filhos, se os filhos soubessem o trabalho da falange, das mães das águas, nessa hora, os filhos não têm ideia do que está sendo feito para acomodar essas águas. Se os filhos acham que estão à mercê das coisas se acalmar por conta, estão muito enganados. A falange das mães das águas, Oxum, Iemanjá, Nanã, tá todo mundo trabalhando sem parar. Sem parar. E entre todas as falanges, todo mundo espiritual trabalhando sem parar. Mas a força das águas, elas estão trabalhando muito. Ogum, Beramar. Para que as coisas se acomodem, meus filhos. Mas para isso, precisa da ajuda dos filhos. Precisa das orações.
das emanações de luz. Porque essa limpeza que os filhos estão vendo aqui em cima está acontecendo nos umbral também. Então eles estão saindo de lá, né? E aqueles que não estão aceitando ir para o outro planeta onde precisa, né? Ainda estão por aqui. Vai precisar de muita energia para que se faça uma reencarnação compulsória desses irmãos lá no outro planeta para poder libertar o planeta Terra dessas energias muito negativas. E como sempre digo para os filhos, nada disso é castigo, meus filhos. Os irmãos não estão sendo castigados. Eles foram convidados pela luz. Todos são convidados. Como Jesus Cristo disse, muitos são os convidados, poucos são os que aceitam, né? Então todos são convidados. Mas aqueles que não aceitam o convite precisam liberar o planeta, porque o planeta não aguenta mais. Não aguenta mais a energia pesada. Ele vai transformar, queira ou não, do jeito que for ou não. Vai transformar. E aqueles que pensar que vão ficar no oba-oba, só para saber, vão para outro lugar também. Num futuro não muito distante, meus filhos, no planeta Terra não haverá consumo de bebidas alcoólicas, consumo de drogas e consumo de carne. Não haverá. Quem quiser essas 3 coisas vai ter que sair do planeta. Porque ele já chegou no seu limite. A era primária já acabou. A necessidade dos humanos consumir essas coisas já passou. Agora não vai ter mais. Quem quiser, que vá para outro lugar. Não tem problema. Pode querer, pode ir. Mas aqui no planeta Terra não vai ter mais. Porque a energia do planeta, da Terra em si, já não suporta mais essas coisas. Não suporta mais pensamentos de maldades. Não suporta mais pensamentos de vitimismo, sabe? Pessoas que acham bom sofrer, né? Se sente felizes em sofrer, se é que pode existir essas duas palavras numa frase só, né, meus filhos? Não vai suportar mais. Porque mesmo na dor, no momento de dor, os filhos hão de encontrar uma alegria. E a gente já tá vendo bastante. Hão de encontrar, né, filho? Porque vai ter alguém que te estenda a mão, porque tu vai receber um copo d'água, porque tu vai receber uma coberta para aquecer o teu corpo, porque tu vai ter que ser grato por isso. Vai pensar, eu perdi tudo o material que eu tinha, mas olha quantos anjos que estão ao meu redor. E isso vai me dar força para eu poder recuperar tudo de novo. E os filhos, preste bem atenção nas pessoas que falam, as pessoas que tu vê. Grandes empresários que perderam tudo, o que vocês veem eles dizendo, meus filhos? Vou sentar aqui de braço cruzado e vou desistir?
Porque essa energia que eles recebem para dizer não, vou continuar e vai dar tudo certo, vem das orações e da energia daqueles que estão ajudando. Olha a importância do ajudar. Se ele se sentiu merecedor da ajuda de outra pessoa que nunca na vida nem viu, ele não se sente no direito de desistir. Olha a importância, meus filhos, de tu ajudar. Tu segurar na mão do teu irmão e dizer, vem que eu te levo, vem cá que eu te ajudo. Vai muito mais longe isso tudo. Os filhos estão vendo trabalhadores dessas empresas que perderam tudo, perderam suas casas, perderam tudo e estão lá repondo as coisas no lugar das suas empresas, porque dali vai sair o sustento para recuperar sua casinha lá. Então eu vou primeiro ajudar, porque depois eu sei que eu vou ser ajudado. A lição de tudo isso é solidariedade. A primeira lição que os filhos há de aprender. Solidariedade. Não tem, numa hora dessas, cada um por si, não. Porque sozinho não se consegue. Solidariedade. Se eu não posso dar dinheiro, se eu não tenho mais roupa, se eu não tenho mais comida para dar, eu dou meu braço para varrer uma casa. Porque isso todo mundo tem. Solidariedade é a lição disso tudo. E a oração é o maior ato de solidariedade que os filhos podem ter. Entender a dor do outro, se pôr no lugar. Se tá difícil para ti, meu irmão, peraí que eu vou te ajudar. Porque ninguém tá sozinho nesse mundo. Cada um faz parte do outro. Tudo é uma coisa só. Então, se tem um sofrendo, todos estão sofrendo. Certo, meus irmãos? Então, assim, entendam cada vez mais como fazer as suas orações. Sempre fazer antes de buscar com as próprias mãos resolver as suas coisas. Porque quando você faz a sua oração, o Criador guia as suas próprias mãos para resolver. Coloca sempre a proteção espiritual nas mãos, na frente, para abrir o caminho do trabalho. Depois você vai. E dá tudo certo daí. Aí dá tudo certo. Como eu falei lá no começo para os filhos, eu falo com propriedade, com conhecimento. Porque enquanto eu não pedir,
enquanto eu não entendi que eu precisava querer sair da lama, ali eu fiquei. Porque o Criador entendia que eu queria ficar ali. E Ele nos dá exatamente aquilo que Ele entende que a gente quer. Estão entendendo, meus filhos? Então, quando tu entender que tu precisa pedir para que as coisas aconteçam, aí tu dá um passo à frente da tua evolução. Aí o dia que eu pedi, que eu entendi que eu precisava pedir, eu saí. Ele mandou o barquinho, mandou o avião, né? Ele mandou um anjo de luz com seu rosário na mão para me estender a mão e me tirar dali. Mas antes eu precisei saber pedir. Porque se eu não pedia, eu ficava ali. Precisamos entender que tem que dizer o que se quer. Tem que dizer aonde se quer ir. Que aí Ele nos diz qual o caminho que a gente vai seguir. Certo, meus irmãos? Vou deixar os meus filhos na terra com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, com a proteção de todas as entidades de luz, pedindo ao Pai que cubra de misericórdia cada vez mais esse lugar onde as águas vieram para lavar, mas antes precisou sujar para depois limpar. E que o nosso Senhor dê força a cada um dos irmãos que precisa reconstruir a sua vida de novo. Dê sabedoria, dê compaixão. Que assim seja. Um salve a todos os irmãos na terra. E o 7 vai